Tem acontecido vários lançamentos de carretilhas digitais na China, muitas delas com esse perfil redondo que vocês estão vendo na tela. Essa é uma Lizard, mas elas se parecem com a Usopp da Leidun ou se parecem com a Round Pro da Sisir. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. Algumas dessas carretilhas são de marcas que eu ainda não conheço, então não dá nem para falar muito sobre a empresa, mas a carretilha a gente vê que já é um perfil redondo, é digital, o nome dela é Insect DC, dessa que a gente está olhando, ela pesa só 156 gramas, mas aqui está o pulo do gato, olha, o peso do carretel não é aquele carretel abaixo de 10 gramas, como é o caso da Usopp DC. Esse daqui já é 12,3 gramas. E também a posição do digital, do controle do digital, é em outro lugar. Ó, você vê que é mais aqui para frente. A Usopp DC é mais em cima. Então tem diferenças. Eu não sei quais são todas essas diferenças, mas que tem diferenças, tem. E aqui tudo padrãozão, né? Coroa em alumínio, duralumínio ou alumínio de aviação, pinhão apoiado dos dois lados, ou pelo menos é para estar apoiado para os dois lados, porque aqui mostra um pinhão mais comprido. Todas elas se autocarregam, então na verdade quando você vai ativar uma carretilha dessa, você dá uns 2, 3 arremessos com o freio no máximo, aí os capacitores delas carregam. Aqui você vê que tem diferença já de perfil, você vê que o perfil dela é de 48 milímetros, da Usopp é 40, então já dá para saber que são carretilhas diferentes. Essa muito provavelmente é para uma pesca mais convencional, tamanho de manivela, tudo é diferente, são carretilhas diferentes. Bom, o nome da marca é KD, o nome do produto é Insect Sound DC Spinning Reel, mas aqui está uma confusão, porque Spinning Reel, para quem está acostumado, é molinete, né? E, nesse caso, não sei. E o Insect Sound, som de inseto, é marca, né? Marca, é muito legal. Eu acho que eles estão no caminho certo. Bom, aqui fala do peso do carretel, que a gente já falou, da coroa em alumínio, deve ser alumínio de aviação, aqueles alumínio 70, 75. E o pinhão é em bronze, né? Aqueles Magnesium Brass. Olha, estrela de drag em alumínio, legal. O sistema de aviso de tomada de linha é o de quinta geração. E diz que arremessa iscas a partir de 2 gramas. A gente sabe que um peso de carretel desse tem um pouco de dificuldade para arremessar iscas a partir de 2 gramas. O peso da carretilha é bem ok para uma carretilha convencional, 156 gramas, relação de recolhimento 7,2 para 1. Nem sempre isso é real, a gente sempre faz teste aqui. O drag eu nunca faço teste por conta da coroa sem alumínio e pode quebrar dentes, enfim, pode danificar. Eu não costumo fazer teste de drag, e a recomendação aqui de linha é de PE 1 a 1.5. Então você já vê que existe realmente uma vocação dessa carretilha para pesca mais para o convencional e não é para uma pesca leve. É leve, mas para o convencional, vai. Não é daquelas super leve BFS como é a Usopp, como provavelmente é a Round Pro. Enfim, o carretel é um carretel que não é vazado, e fala que os rolamentos são em inox. Aqui um pouquinho da parte interna da carretilha, é bem convencional essa parte, né? Acho que a grande diferença aqui, a grande sacada deles é que eu acho que eles venderam bem aquelas, viram que está vendendo bem as carretilhas de corpo muito pequeno, mais corpo redondo, e resolveram também muitas empresas lançarem carretilhas com corpo redondo. E aqui mostra o pinhão apoiado por 2 rolamentos. Isso é importante para carretel de eixo curto. Eixo longo nem sempre é vantagem isso. E aqui vocês veem a placa do sistema digital e dá para perceber que ela é resinada, né? E essa resina é feita justamente para proteger os componentes eletrônicos, para que você possa pescar com mais tranquilidade. Então, elas não são feitas para ser submersas, mas uma chuva, essas coisas assim, esse tipo de proteção é efetiva, né? E aqui fala que não tem necessidade de carregar. Essas carretilhas são auto-recarregáveis, como eu falei, elas têm uns capacitorzinhos minúsculos lá, então toda vez que você for usar, dá uma carregadinha nela, faz uns 2, 3 arremessos no máximo do freio e aí tudo certo. Aqui mostra a estrela de drag, metal.
Gostei dos pegadores, enfim. É uma carretilha bacana, você vê que ela não é tão pequena. Então não é concorrente da Leidon Usopp nem da Round Pro, tá? É uma carretilha já para uma pesca mais convencional. Não me parece uma loja antiga, então tem esse problema também. Repara que essas carretilhas, apesar do preço mais em conta, muitas delas têm custo de envio. Então tudo tem que ser olhado na hora de fazer a compra, né? Agora tem uma outra aqui que eu achei interessante também, que é praticamente a mesma carretilha, só que essa empresa a gente já conhece, que é essa Light Spin DC, praticamente as mesmas especificações, e tem duas cores aqui, duas possibilidades de você comprar. Peso muito próximo, ó. E detalhe importante aqui, tá? Porque eles têm tanto o sistema convencional magnético, freio magnético, como o freio digital. Então, quando você for pegar qualquer uma delas, você precisa verificar se você está pegando a versão digital ou a versão convencional. Tem pesos diferentes e freios bem diferentes, né? Mas vamos falar da versão digital. Capacidade de linha aqui 0,48, ou seja, PE 0,8, 140 metros, 100 metros de PE1. Então você já vê que eles modificaram aqui as informações do que eles recomendam, né? É uma outra empresa, então tem outras recomendações. Mesma relação de recolhimento de 7.2 para 1, drag igual, 5 rolamentos mais um de rolete, e aqui a novidade das cores, né? Você tem essas duas cores, e eu acho interessante, porque você vê que muda também a manopla. Quando muda a cor, muda a manopla. O preto vem com a manopla emborrachada e essa colorida vem com essa manopla redondinha. Acho que para ficar mais aesthetic. Bom, aí fala um pouco do sistema digital, como todas elas falam mostra aqui que é digital, né? Mas a gente sabe que tem os dois modelos. Então aí fala daquele sistema, se você soltar muito, você deixa o freio mais solto, aí precisa ser um expert para arremessar, no meio uma pessoa, um all-around para qualquer pescador e aqui para quem está iniciando. Tudo isso precisa ser testado, gente, porque a gente sabe que tem carretilhas que não funcionam direito os encoders e a gente não sabe como funciona delas. Tá? Por isso que eu pego para a gente testar aqui no canal, para justamente ninguém comprar gato por lebre, né? São 5 rolamentos mais um de rolete, diz que são rolamentos selados. E aqui as medidas dos rolamentos, vamos ver se isso informa alguma coisa. Olha, 384 é uma medida de rolamento de BFS, né? 384. 514 já é uma medida de rolamento convencional e essa vem no carretel, né? Você vê pela disposição. Então aquele rolamentinho do carretel é o 514. O de cima que segura o pinhão, que apoia o pinhão, é o 514 também. Esse rolamento 593, ele é da base do eixo da manivela, ele não pode ser para apoiar o pinhão no corpo da carretilha. Então, será que essa carretilha tem apoio duplo no pinhão? Fica aí uma dúvida. Esse 8144, ok, apoia o eixo da carretilha lá da manivela na parte de cima, acima do antirreverso. E esse daqui deveria estar aqui, ó, nessa posição. Não estou vendo o apoio duplo no pinhão no caso dessa carretilha. Bom, vamos continuar olhando. Então talvez seja uma carretilha que precisa ou colocar um outro rolamento ou venha com bucha, ou o próprio corpo da carretilha apoia o pinhão lá. Bom, o sistema de freio dela é aquele sistema muito provavelmente que usa velomoide, tem um aviso de tomada de linha e aqui as especificações gerais. Bom, o carretel é de 12 gramas, então não é uma carretilha para arremesso de iscas muito leves. Esse negócio de 1,8 gramas para você arremessar essas iscas com um carretel desse é um pouco exagerado. Eu acredito que ela arremesse a partir de 6 gramas, acho que sim. E o peso da carretilha é de 155 gramas, isso a gente já viu. E um detalhe, alguns argumentos de marketing deles. E essa marca também é uma marca já conhecida nossa, né? Algumas fotos dos equipamentos. Vendida também por essa empresa Yushuan Outdoor Store, empresa nova, mas bem avaliada até então. Agora vamos na Lizard. A Lizard chinesa, não tem nada a ver com a Lizard que a gente conhece aqui do Brasil. Ou pelo menos eu acho que não tem nada a ver. Se tiver Lizard, me desculpe. Lizard brasileira, me desculpe.
Mas é que a gente não vê essas carretilhas aqui no Brasil, então se tem alguma coisa a ver, manda um e-mail para mim. Ou entra no nosso grupo do Telegram e fala comigo, fala, olha, a gente é a mesma empresa, não sei o quê, porque a princípio não dá para saber, né? Bom, vamos lá. Aqui mostra bonitinho aqui as duas versões, ó. Tem a versão com freio digital, que eles chamam de inteligente, e a versão com freio magnético convencional, com 1, 2, 3, 10 ímãs. Assimétricos, né? Quem conhece o canal, quem acompanha o canal sabe o que eu acho de freios assimétricos. Eles funcionam, mas às vezes dá uma trepidadinha. Depende do peso do carretel, depende de outras coisas. Mas eu prefiro quando é assimétrico. Rolamentos, ao que parece, selados. Não falou ainda se é de inox. Sistema digital, já vimos isso. Gostei dos pegadores. A manivela é em metal, ao que parece. Estrela de drag convencional, normal, não é nada de alumínio, nada disso. Um guia-fio cerâmico, não é tão convencional, né, porque ela é um perfil redondo, mas deve ser do mesmo fabricante. Tá? Um fabricante, uma fábrica faz esse equipamento e ele vende versões muito próximas às vezes, ou diferentes, depende muito, para várias empresas, várias lojas, assim como acontece com a Haibo, que vende para várias. Aqui a gente tem a Oreo XG, da Pinnacle, a gente tem a Next, da Sente, a gente tem na Maruri, a Xen, se eu não me engano, que é também uma Haibo, e são corpos muito, muito parecidos, se bem que eles têm variações dependendo do modelo da Haibo, Arise de lá. Mas aqui eles estão usando basicamente o mesmo corpo. E aqui as especificações são basicamente as mesmas especificações da carretilha que a gente viu anteriormente, que é aquela coloridinha, que tem a preta e a colorida. E falando do digital, os chineses aprenderam a fazer essa carretilha e como está vendendo, todo mundo quer entrar nessa moda, né? Mais uma vez, não precisa recarregar, ele se auto-recarrega, só que é bom fazer 2, 3 arremessos com o freio no máximo para os capacitorzinhos se carregarem. São 5 rolamentos mais um de rolete. E aqui vamos ver se está certinho. Aqui do spool, bom, então do carretel ok, é um bem convencional para a carretilha. Porque os dois carretéis convencionais para o eixo do carretel é o 510-4 e o 511-4. São muito convencionais. Esse rolamentinho que fica embaixo do digital, ele já é um rolamento menorzinho. E, bom, aqui em cima, apoiado a parte de cima do pinhão com 510-4 e não tem apoio no pinhão mesmo do outro lado. Diferente daquela que a gente viu anteriormente, que mostrava apoio duplo do pinhão. Mas tudo isso, a gente nunca pode ter certeza olhando os anúncios. Por isso que a gente compra e desmonta as carretilhas e vê como é que é realmente montada. E aí a gente fica sabendo. Esse tamanho 593 de rolamento é aquele que fica na base do eixo da manivela. E ele está posicionado aqui para falar que o pinhão tem 2 rolamentos, mas não, ele vem mais para cá, tá? Ele teria que estar aqui. E esse daqui sim, é o de cima do eixo da manivela. Então, ao que parece, não tem apoio do pinhão por 2 rolamentos. Carretel de eixo curto. Então, teoricamente, teria que ter um apoio aqui de outro rolamento, ou uma bucha, ou o próprio corpo da carretilha fazendo o apoio do pinhão. Bom, e aqui é aquela mesma história dos modos, né? O modo, se você soltar mais o freio, você vai trabalhar ela no modo master. No normal vai ser o meio e o modo de entrada, que é com mais freio. Vem também com um sistema de aviso de tomada de linha, que eles chamam de 5ª geração, e o corpo é em nylon. Aqui a gente tem essas informações. Mesmas especificações do modelo anterior que a gente viu. São carretilhas muito próximas entre elas, mas não são concorrentes da Leidun Usopp e nem da Round Pro da Sisar. São carretilhas maiores, corpos maiores, pesca mais para o convencional. Aqui algumas fotos, até o gatilho aqui é assimétrico também, como o da Round Pro. São carretilhas de perfil 48, enquanto a Round Pro é 40, né? Bem diferente, né? Bem diferente. Vendido pela Lizard Fishing Official Store, loja já mais conhecida. E marca também já conhecida da gente aqui no Brasil, que tem a Lizard Fish, inclusive usa o mesmo logo. Talvez seja a mesma marca, não sei. E aqui a cereja do bolo dessa leva de digitais, fica que tem mais coisa aí para vocês verem. Bom, essa carretilha, ela é uma carretilha bem interessante, porque ela é uma Lizard também,
Só que é uma Lizard digital bem leve, 132 gramas, de acordo com a propaganda. Lógico que a gente precisa testar para saber. De todas as carretilhas, essa que me interessou mais. Bom, vamos ver as principais vantagens dessa carretilha. De acordo com eles, o corpo é em carbono, então não é nylon, então deve ser bem mais leve, e é mais leve mesmo, de acordo com eles. Usa rolamentos de alta precisão, sistema de freio DC. O carretel, de acordo com eles, é um carretel... bom, aqui ele fala só que é leve, mas que é de eixo curto. E tem essa capacidade de linha que eles alegam aqui de PE 08, 120 metros. Mostra um pouco do freio digital. Nessa foto a gente percebe que o guia-fio é um guia-fio desses triangular, cônico, elíptico. É o que parecem, pelo menos. O carretel é em metal, provavelmente alumínio. Ajuste fino, mostra o botão de ajuste fino. Os pegadores são daqueles duros em carbono. E a estrela de drag é fina e tem a manivela em alumínio. Mais uma vez falando que o corpo é um híbrido de carbono e os componentes DC. Legal as especificações. A marca é Lizard. O modelo é NHK-DC versão. Podia ser só NHK-DC. É que eles devem ter uma versão que não é DC, desse NHK. Relação de recolhimento de 7.1 para 1, drag de 5 kg, 6 rolamentos mais um de rolete, então essa carretilha deve ter o apoio do pinhão dos dois lados. E capacidade de linha a gente já viu. E nessa foto dá para ver mais as dimensões da carretilha, o tamanho da carretilha, mais uma vez falando do corpo em carbono, né? Alguma coisa de carbono, a gente nunca sabe exatamente. E aqui sim, olha isso aqui, pessoal. 132 gramas. Lógico, se eu pegar uma para a gente testar, a gente vai ter certeza desse peso. Mas que seja 135, já é bem leve para uma digital, né, pessoal? Então aqui eles mostram que o peso realmente é 132 e com manivela em metal. Imagina se trocar por uma manivelinha leve de carbono aqui, vai para 120, menos de 130 gramas. Interessante, né? E o LED indicador, são LEDs bem grandes, né? Quem está acostumado com essas digitais chinesas está acostumado com esses LEDs. Toda vez que você arremessa, eles acendem, ficam piscando, fazendo uma festa. Mais uma vez falando do chip que controla os freios, enfim. Por enquanto, a gente já está tão acostumado com as digitais, né? O pessoal que está acostumado com o canal está tão acostumado. Inclusive, se você não assistiu os vídeos das digitais todos, tem uma playlist só de digital. E o que vale é o seguinte... Tudo que eu falo é para época. Então, se eu acho uma coisa muito legal, é naquela época, porque está tendo evolução constante das digitais. Isso é importante deixar claro, porque de repente uma carretilha que era muito legal há 6 meses atrás, hoje já tem uma que supera. E às vezes até bem mais barato. Então, é importante, antes de você tomar qualquer decisão, verificar, assistir os vídeos, entender a evolução do que aconteceu, porque aí sim você vai ter uma melhor parâmetro para tomar sua decisão. Bom, aqui mostra que a parte interna do eixo, né, ele tem uma partinha de ímãs. Todas as digitais chinesas são assim, tem uma parte como se fosse um induzido, né? Desculpa, como se fosse um induzido. Bom, 6 rolamentos mais um de rolete. Ok, aqui sim, tá? A gente vê 2 rolamentos aqui no eixo da manivela, bem específicos. Então, esse deve ser aquele, ó, aqui, ó. O 4 é o 593, ok, exatamente isso. O 6 é um 8, 12, 3,5, rolamento de eixo de manivela de BFS, acima do antirreverso. Então dá para ver que o corpo deve ser realmente menor. Um rolamento que apoia o pinhão na parte de cima, 593, ok, tá certo. E o que apoia no corpo da carretilha, esse 3 aqui é um, ok, 8, 12, 3,5, perfeito. E aqui um 393 e um 384, rolamentos de eixo de BFS, ok, que apoiam o carretel. Legal, gostei, faz sentido, então tá tudo certo aqui. A gente sempre vê, assim, nos anúncios, quando tem essas informações, é muito legal. E aqui a cereja do bolo de dessa carretilha, que é um carretel muito leve para uma digital. Eu só acredito na minha mão. Eu não acredito em anúncio, eu quero ver essa carretilha, porque se for isso mesmo, é possível que nós tenhamos aí uma ótima carretilha digital para arremesso de iscas leves, com um peso bem legal, com perfil baixo, mas tudo isso
precisa ser testado, né, pessoal? Vocês sabem como é que eu penso. Eu gosto de ver, analiso os anúncios, mas eu criei o canal para isso, né? Pra gente testar equipamento, pra gente ver. Começou com os testes de linha, inclusive preciso fazer alguns testes de linha, tem um monte aqui para fazer. Isso normalmente é um O-ringzinho bem pequenininho que elimina a vibração nos arremessos. Gosto disso, porque fica bem justinho lá no rolamentinho. Esse é o que vai para o rolamento da tampa, tá? Aqui não dá para ver direito, dá para ver que vem com bastante graxa azul. Tem uma boa capacidade de linha, para arremesso de iscas leves é uma boa capacidade mesmo. E o peso do carretel, isso aqui me impressionou, tá, pessoal? Isso realmente me impressiona. Aviso de tomada de linha de 5ª geração, você já vê que é um aviso de tomada de linha daqueles que eu gosto mais. Esse sistema dificilmente dá problema. Gosto muito desse sistema, só precisa tomar cuidado na hora de montar. Tá? Se você desmontou a carretilha, monta tudo certinho com pressão para isso daí não escapar. Ok, mostrando o apoio duplo do pinhão com rolamentos, e a coroa é de alumínio, alumínio de aviação, aquele 70-75, nunca dá pra gente saber exatamente a composição dessas coroas, porque dificilmente uma marca coloca. Também é uma informação tão técnica que para a grande maioria das pessoas não é interessante. Bom, o guia-fio cônico, elíptico, aquele triangular, que a gente já começou falando logo dele, logo no começo do vídeo, ele atrapalha menos a saída de linha, então ajuda. Bom, aqui eles falam que o ajuste fino é ponto a ponto, só testando pra gente falar. E aqui talvez um probleminha nessa carretilha, vai depender muito de quem vai usar, tá? Eu gosto muito desse sistema aberto, isso é uma coisa que eu gosto, porque você pode usar o máximo possível da capacidade do carretel, mas quando você vai colocar numa vara que tem um heel sit daqueles estilo Skeleton, tem que apertar, mas na medida certa, não pode apertar muito, porque senão você pode ficar pressionando essas duas partinhas aqui, ó, e isso pode danificar a carretilha, mas provavelmente deve estar bem reforçado aqui. Então, para pesca leve, como é o caso dessa carretilha, eu acho que está tudo certo. Agora, quando é uma carretilha mais para pesca convencional, aí esse tipo de sapata pode dar problema. No caso, está tudo ok, perde peso e dá para usar o máximo possível do carretel. Facilita até arremesso, tudo. Algumas fotos dela. Esteticamente, essa carretilha não me impressionou muito, mas nas configurações dela, realmente é algo interessante. Gostei. Bom, mais uma carretilha DC da Lizard também. Sistema DC, o controle da DC, já vê que é diferente. Mostra pegadores diferentes da anterior. E a Lizard com 3 lançamentos, né, pessoal? Bem legal isso. Mostrando aqui, vocês vão ver a diferença já. O peso da carretilha é de 190 gramas, o drag já é maior, capacidade de linha maior. Marca uma parceria dessa K-Mei Long e Lizard. Achei interessante trazer para vocês também. Aqui as dimensões da carretilha, da manivela, já um tamanho maior também da carretilha, já uma carretilha mais para pesca convencional. E o perfil dessa carretilha com certeza está errado, não é um perfil de 55 milímetros, aqui deve ser um perfil 40, 40 e pouco, porque as medidas não se mede perfil aqui embaixo, se mede perfil na sapata da carretilha para a altura da carretilha, que é onde ela fica apoiada, né? Eu acho isso. Então o perfil dessa carretilha é bem mais baixo que isso. Bom, aqui não fala exatamente qual é o material do corpo, só diz que é um corpo forte. Provavelmente é um nylon, aquele nylon 6 que a gente está acostumado já a ver nelas, né? Essa parte fala das cores do LED e também do barulho do DC, né? Que mostra os LEDs indicadores, enfim. É uma carretilha digital mais em conta, essa carretilha está mais em conta no momento. Não sei qual é o preço final dela, porque eu ainda não fiz as simulações, mas achei interessante trazer também nesse vídeo de, vamos dizer assim, novidades do digital. E é isso, pessoal. Eu estou passando muito rápido, porque são muitos lançamentos, né? E aqui, uma parte que eu não gosto muito pouco rolamento para uma digital. Então, muito provavelmente, o eixo da manivela é apoiado por um rolamento mais uma bucha aqui embaixo. Tem carretilha de marcas famosíssimas e caras que tem esse sistema, mas eu prefiro com rolamento aqui embaixo. Quem pesca no sal talvez goste desse tipo de composição, mas mesmo para quem pesca no sal, legal deixar com bastante graxa aquele rolamentinho aqui embaixo, que não tem nessa carretilha, e ter o rolamento. Um apoio só no pinhão, o outro provavelmente é no corpo da carretilha, ou uma bucha, ou se não tem, deve ter um nicho para colocar um rolamento ou uma bucha lá. Então o pinhão é apoiado só por um lado.
e 2 rolamentos apoiando um carretel. E aqui as medidas dos rolamentos, bem convencional, tirando, lógico, o rolamentinho que fica na tampa embaixo do digital, que eles têm usado essa medida 383, que não é padrão. Tá? Os rolamentos são resistentes à corrosão, vocês sabem o que eu acho sobre rolamento e sal. Talvez seja uma carretilha interessante para quem pesca na água salgada. Não fala nada de proteção aqui, até agora eu não vi, mas fala toda hora, ó, proteção resistente à corrosão, o carretel em alumínio, né? É um carretel de eixo curto, enfim. Tem o aviso de tomada de linha, de 5ª geração. Tem um guia-fio que, ao que parece, é cônico. Exatamente, é um guia-fio cônico, não dá para saber se é elíptico, nada disso. Pegador ok, bem legal, gostei. O sistema de ajuste fino diz aqui que tem um ponto a ponto. Sapata bem ok para esse tipo de carretilha. Você vê que é uma sapata inteira. Ela é feita para você colocar em qualquer tipo de rio city sem problema nenhum e apertar. E é resistente à corrosão, enfim. Aqui eles falam muito de resistência à corrosão. Muito provavelmente ela foi feita pensando na água salgada. Ao que parece é uma carretilha bem convencional, com poucos rolamentos, digital, já com essa pegada mais de água salgada. Porque não tem rolamento, né? Tem 4 rolamentos essa carretilha. Precisa comprar, analisar, ver. Não me pareceu um acabamento primoroso, também o preço dela não é dos mais altos, muito pelo contrário, é uma carretilha bem acessível e também é da Lizard Fishing oficial. Eu estou tentando contato com as lojas, mas nessa época é mais difícil, porque é o ano novo deles, enfim. Eu vou deixar os links dessas carretilhas na descrição desse vídeo, mas lógico, se você estiver procurando alguma delas, é bom fazer parte dos nossos grupos de ofertas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o QR Code aqui em cima, e lá eu posto ofertas que realmente são ofertas. Eu pego o melhor link, com o melhor cupom no momento e posto lá no nosso grupo de ofertas. Assim que aparece ofertas que eu acho interessante. Lá eu só posto links, tá, pessoal? E lógico, se você comprar através dos links que eu posto, tanto aqui no vídeo como lá nos grupos de ofertas, você ajuda o canal. Vou deixar também o link para o nosso grupo do bot, que é onde você cola um link do AliExpress, é só AliExpress, e ele costuma te retornar um link com mais desconto em moedas. Normalmente isso acontece. E eu deixo afixado nesse grupo um vídeo de 1 minuto e meio que ensina como usar o bot. Então com 1 minuto e meio você já usa a principal função do bot. O bot faz mais coisa, mas a principal função, que é de conseguir links com mais desconto em moedas, você já sai sabendo com 1 minuto e meio. E lá você pode postar links não só de equipamentos de pesca, como também de outras coisas, como equipamento de acessório de carro, coisa de pet, coisa de som, enfim, qualquer coisa, né? Vai comprar no AliExpress, coloca lá e ele vai te retornar um outro link. Retorna um link para você usar só nos aplicativos, tá? Não aceita PC. Então, e dê preferência sempre para comprar pelo aplicativo, porque 90% das vezes dá mais desconto pelo aplicativo. Vou deixar também o link para o nosso grupo do Telegram, que é onde você consegue falar comigo com mais facilidade. QR Code aqui em cima. E lá, se você tiver uma pergunta um pouco mais sofisticada, que precisa, por exemplo, mostrar o barulho de uma carretilha, ó, minha carretilha está fazendo esse barulho, não sei o quê. Lá é o lugar certo de postar essas perguntas, porque você pode gravar um vídeo, enfim. E se você me marcar na pergunta, eu vou te responder. Se você não me marcar, tudo bem, porque lá já somos quase 1.400 pescadores e tem muita gente bacana lá. E a gente só fala sobre pesca, um ajuda o outro, enfim. É muito legal o grupo, sinta-se à vontade de participar. Todos os grupos não pagam nada para entrar, então não custa nada participar. Lógico que eu agradeço e respondo todos os comentários que vierem aqui no vídeo, mas às vezes demora um pouco mais. Lá eu respondo muito mais agilidade, porque lá vem direto para mim, aí fica fácil responder, eu posso gravar áudio, gravar vídeo, enfim, é muito mais rápido fazer um áudio do que digitar às vezes 4, 5 linhas. Então dou preferência para as perguntas que vierem através do grupo. Eu espero que você tenha gostado dessas novidades. Se gostou, aproveita para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Aproveita também para seguir o canal, porque eu tenho postado bastante vídeo legal e vai ter vídeo de teste, muito teste de equipamento, provavelmente de alguma dessas carretilhas eu vou tentar trazer. Desejo tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal, até mais!